Lucas, 33 anos, Luiz Gustavo, 38, Caleri, 31, Arboleda, 33, Alisson, 32, Cedric, 33, Luciano, 32, Wendel, 32, Dineno, 30, Oscar, 33, Enzo, 29, Franco, Dias e André Silva, 28. Nós estamos falando de 15 jogadores que estão com um pouco mais de 30 ou um pouco menos de 30. Ou seja, na média desses 15 jogadores, a gente tem 31,6 anos. Nós estamos falando de 15 jogadores, a maioria deles titulares, alguns machucados, Oscar, Wendel, Arboleda, Caleri, Luiz Gustavo. E agora a chegada do Tolói, com 34 anos, Tolói anunciado pelo nosso Ramone, né? Que em primeira mão aí passou para todo mundo. Algum problema com um jogador com mais de 30 anos ou perto dos 30 anos? Absolutamente nenhum. Não tenho nada contra a idade, muito pelo contrário. Tenho o dobro disso daí, estou aqui fazendo meu trabalhozinho aqui, tranquilo, continuo minha atividade profissional, pela graça de Deus, né? Então, assim, agora, um problema absolutamente nenhum. Algum tipo de problema você montar um time com jogadores de 30 anos? Não. Se você tem um, dois jogadores, né? Três jogadores numa composição de linha, um zagueiro, um goleiro. E vocês viram que eu não citei o Rafael, hein? Porque goleiro para mim tem que ser velho, né? Tem que ter um goleiro novo no banco e tem que ser um goleiro velho titular. Enfim, é só uma maneira que eu vejo futebol, né? Algum problema você ter um zagueiro com mais idade, um cara no meio de campo com mais responsabilidade de cabeça e um atacante? Absolutamente nenhum. E ponto final. Com o futebol que se joga hoje, a técnica desse tamanho e a correria, né, é o que mais tem, o preparo físico é o que mais se exige, né, o condicionamento físico do jogador, com tudo que hoje, com a tal da maratona que os caras falam aí, ou seja, jogos, viagens, né? 3, 4 campeonatos praticamente simultâneos, com tudo isso que vive futebol, existiu algum tipo de planejamento na montagem de um elenco desse, senhores? Vocês têm certeza disso? Alguém consegue justificar para mim isso? Para que eu pegue as minhas teses e jogue tudo na lata do lixo? Um absurdo, né, gente? É um absurdo. Você quer piorar um pouquinho? Vamos piorar um pouquinho. Com o preparo físico que o São Paulo Futebol Clube tem e entrega. Vamos ver se com o Crespo agora a coisa muda, a equipe dele muda, mas com o Zubeldia foi um desastre, né? Fora os que estão lá no São Paulo. Com o departamento médico que tem o São Paulo, que demora uma vida para recuperar um jogador, às vezes de uma contusão pequena. Quando você junta esse pacote todo e junta praticamente 15 jogadores, e agora a chegada do Tolói também, né? Com idades aí se aproximando dos 30 anos. Quando você junta isso daí tudo, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. É típico de local desorganizado. É tipo de local que não tem um planejamento, né? E a maioria dos que eu citei, meus irmãos, são titulares do São Paulo, viu? Esse time deve ter uma faixa etária, uma média de idade no campo de 30 anos. E a gente sabe todas as dificuldades que advêm de uma média de idade dessa praticando o futebol no nível que se exige hoje. Eu não estou falando de técnica, gente. Eu não estou falando da parte técnica, tá? Não vou nem perder meu tempo de falar da parte técnica. Eu estou falando única e exclusivamente com relação a questão da idade, né? A questão da necessidade, não só de você entregar fisicamente muito mais numa partida de futebol, de você, de alguma maneira, conseguir entregar mais numa temporada de futebol inteira, quando você tem uma idade já um pouco maior. Mas, enfim, esses são os tempos de São Paulo Futebol Clube. Durma-se com um barulho desse. Pasmem os senhores. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Ai, Rony, por que você está falando disso às vésperas de uma decisão de Libertadores e que os guerreiros precisam estar motivados?
Nós temos que motivar os guerreiros. Ô, Bochechinho, eu nunca xinguei você, eu não vou xingar agora, né? Vontade dá, né? Como é que é? Eles precisam estar motivados. Quem está motivado sou eu. Eu tenho, o torcedor tem que estar motivado. Esses caras têm que passar para mim um desempenho para que eu me motive. É assim que funciona. É mais ou menos assim, pelo menos o que eu vejo de futebol. Se eu estiver errado, eu estou errado, mas é a maneira que eu vejo, né? Há quanto tempo o Juan, o Ruim de Neno, o Ruim de Neno, não, desculpem, o Ruim Tressoldi saiu de São Paulo, né? Aquele imbróglio todo, amigo do primo, da avó, do tio, aquela coisa toda que só no São Paulo tem. Agora está fechando com o Atlético. Há quanto tempo o Ruim de Neno saiu de São Paulo que o São Paulo já deveria ter ido atrás de um zagueiro? Senhores, é claro que a gente precisa de reforço. Eu não tenho dúvida de que o São Paulo Futebol Clube precisa de reforço, é claro que precisa. Falava há um tempo atrás, o problema do São Paulo não é técnico, não é jogador. Técnico que eu estou falando é do desempenho do jogador. É organização. O Crespo está provando isso. Só que assim, o Crespo chegou e foi piorando de jogador. Agora o Lucas está voltando, mas vai saber como vem, né? O Arboleda machucou, o Wendel machucou. Então assim, foi piorando o negócio. Chegou uma hora que você não tem mais quantidade de jogador, né? É uma questão de quantidade. Eu vou pôr o Patrick Lanza para jogar de lateral esquerdo, né? Um cara que não joga no São Paulo, porque não sabe jogar futebol, e ninguém quer, né? Porque senão já tinha sido emprestado, tinha saído. Quem é que vai pegar? Então, assim, já era para ter sido visto isso. Agora foi na correria, trouxe o Tolói, né? Sabe-se lá qual o preço de salário, porque um dos problemas era justamente o salário, que ele queria ganhar igual ele ganhava na Itália, né? O Tolói, que eu fui um dos caras que quando eu vi jogar no Goiás, eu falei, cara, o São Paulo tem que trazer esse jogador. Ele me decepcionou no São Paulo? Não necessariamente, mas também, assim, deixou muito a desejar perto do que ele jogava. Mas enfim, foi para a Itália. Ah, Rony, mas é seleção da Itália. Não, legal você ser seleção da Itália, se é que hoje é alguma referência, né? Ser jogador da Azurra, maravilhosa, querida Azurra, né? De Zoff, de Antonelli, né? De jogadores maravilhosos, Didi Riva, cada jogador maravilhoso que eu vi pela Itália, que eu vou falar uma coisa para você, hein? Paolo Rossi, né? Matou o Brasil em 82. Então, assim, né? Jogadores maravilhosos, mas Mazola, e por aí vai, fica até amanhã falando de jogador aqui da Itália, né? Mas hoje em dia, meu, os caras estão fora de Copa do Mundo, eu perdi até a conta já, entendeu? E aí tem que acertar na bacia da alma. O São Paulo tá engraçado, né? O São Paulo vende mal as promessas, vende mal, porque o São Paulo doa o jogador, né? Tem doado aí vários moleques que poderiam, se bem trabalhados, se bem utilizados, né? Poderiam trazer um retorno técnico para o São Paulo e um retorno financeiro a partir do momento que o menino aparece mais. O São Paulo vai doando aí aos montes. Hoje eu vi o Neverton, né? O Neverton, acho que era do São Paulo, que está lá no Shakhtar. Perdeu um pênalti lá também, os caras não sabem bater pênalti mais. São Paulo vende mal as promessas que ganham menos, né? E aí não vai vender jogador velho que traz ganhando muito. Então, assim, é uma conta que não fecha, gente. Essa é a minha preocupação. É uma conta que não fecha. E tecnicamente a gente não tem retorno. Teve retorno com o André Silva, que eu falava desde o começo. Os caras deixam o cara jogar, mano. Precisa deixar o cara jogar. A história do cara já fala por ele, né? Então, assim, além de ter que reforçar o time, o São Paulo troca os pés pelas mãos. O São Paulo não tem um zagueiro da base. A gente viveu para ver o São Paulo não ter um zagueiro da base. E aí vai trazer o Tolói, né? Sabe-se lá ganhando quanto? Com 34 anos de idade. Vamos ver como é que é a condição física dele dentro do São Paulo. E todas essas coisas aí que os senhores sabem até melhor que eu e que acompanham, né? Mais intensamente a respeito. E aí eu falo, os caras falam assim para mim, Rony, mas precisa gastar porque tem que trazer jogador, o São Paulo não tem dinheiro, então, perdão, precisa vender porque o São Paulo não tem dinheiro. Só que aí não tem dinheiro e traz o Tolói, o que eu vou fazer? O que vocês querem que eu faça? Por falta de planejamento, né?
Então, assim, no final das contas, as vendas são. Eu não sei o que é pior, se são as vendas a valores ridículos de promessas, né? Ou o que vai se pagar para jogador velho que chega no São Paulo. Você pega o Luiz Gustavo, tudo bem, é um problema de saúde, a gente respeita. Só que quanto por mês que o São Paulo gasta no Luiz Gustavo? Quanto por mês que o. Quanto que o Lucas devolve para o São Paulo daquilo que o São Paulo paga para ele por mês? Ah, porque ele fala que ele é São Paulino, tá? Vai sair mais 1.000 cara daqui agora, quer ver? Né? O Oscar, por exemplo, 3 milhões por mês. Então, assim, existe uma necessidade de se pensar um pouco melhor nisso. Vocês não acham, meus irmãos? É só uma sugestão aí para reflexão e para troca de ideias, como a gente sempre faz aqui no São Paulo Raiz. Agradecer demais os irmãos aí, os comentários, as curtidas, os compartilhamentos, enfim. Sempre bom ter a companhia de vocês nessas ideias aí, né? Somos torcedores, todos somos torcedores. Eu, pelo menos, nada mais do que isso, né? Então fica legal a gente poder trocar isso. A gente vem amanhã falando mais do confronto São Paulo e Sport Recife. Ilha do Retiro vai estar lotada, hein? Os caras ganharam do Grêmio, segura os homens. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.